RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde. É um prazer estar com os senhores nessa tarde conversando sobre direito de família aqui no nosso programa Tempo em Família. O meu nome é Karime Costa Lunga e hoje na próxima terça-feira eu estarei substituindo a doutora Salo, que vos acompanha desde o início dessa televisão, da RDC TV. Então, vamos ver se conseguimos desenvolver temas relacionados ao direito de família e à família em si, porque afinal, nosso tempo hoje aqui é para falar sobre a família. Hoje eu estou com a presença de dois convidados, duas pessoas que me são muito caras e com quem sempre tenho o prazer de discutir um assunto tão relevante, tão importante como a empresa familiar. Eu conto com a presença do Leonardo Vengroven, que é o sócio fundador da W Advisors e o coordenador geral do IBGC Capítulo Sul. Tudo bom, Leonardo? Obrigada por contar com a tua presença na tarde de hoje. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso tratar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto. É um assunto que cada vez ganha mais espaço, cada vez ganha mais relevância e, enfim, acho que a gente tem bastante temas, bastante pautas aqui para conversar ao longo dessa hora. Com certeza, que bom. Conto também com a presença da Michele Skeff, que é advogada, conselheira de administração e empreendedora. Tudo bom, Michele? Obrigada de te ter aqui. Tudo bem. Obrigada, Karime, pelo convite para fazer parte do Tempo em Família. É um grande prazer também falar sobre esse assunto, um assunto pelo qual eu prezo tanto, que é a empresa familiar, a governança familiar e a governança corporativa. Então, eu vou iniciar a nossa conversa questionando o que empresas como a Globo, a Gerdau e outras redes que nós conhecemos tão renomadas contam em comum. São todas formadas por estruturas a partir de um vínculo familiar, uma relação de parentesco. Isso faz com que as empresas se fortaleçam cada vez mais, mas também pode gerar desavenças no que diz respeito à sucessão da gestão, principalmente nas segundas e terceiras gerações, logo após o fundador. Quando nós falamos em sucessão na empresa, é importante que se faça uma distinção, porque existe a sucessão da gestão da empresa e também a sucessão do patrimônio. A sucessão do patrimônio vai dizer e vai respeitar exatamente o que impõe a ordem legal, a ordem jurídica, no que diz respeito a quem são os herdeiros necessários e quem deve receber a partir da ordem de vocação hereditária, como apresenta o legislador no Código Civil. Nós já falamos um pouco sobre isso há 2 semanas, eu tive o prazer de vir aqui como convidada desenvolver o assunto da sucessão do cônjuge. Que o cônjuge, hoje, como se sabe, acompanhando e concorrendo com os descendentes e ascendentes nessa ordem, se torna herdeiro. E isso é um assunto relevante dentro do universo da empresa familiar, considerando que estaremos tratando da sucessão das cotas ou das ações da empresa conforme a sua constituição, conforme o tipo de sociedade que ela se estabelecer. E, num segundo momento, falando da sucessão da gestão, nós temos que focar na eventual impossibilidade de o sucessor do patrimônio, o herdeiro, ser também o sucessor dessa posição de gestor da empresa, de administrador, o que muitas vezes vai fazer com que se leve à organização de uma estrutura profissional dentro da empresa, o que nós chamamos de governança corporativa. E repito, nem sempre quem estiver encabeçando essa estrutura vai ser o herdeiro do patrimônio familiar. No encontro de hoje, nós vamos procurar fazer algumas distinções entre o que é essa sucessão da empresa na condição de gestão, sucessão do patrimônio empresarial e a própria instalação da governança corporativa dentro de uma empresa. Então, eu começo a nossa conversa perguntando para o Leonardo. Leonardo, tu que és aqui hoje um representante do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, conta um pouco para nós o que é a governança corporativa dentro de uma empresa. Bom, Karime, existem diversos conceitos para explicarem o que é exatamente a governança corporativa ou o que é a governança
familiar, a governança dentro de uma empresa familiar. E o mais interessante é que quando nós analisamos essas diferentes formas de se explicar o que é governança, não existe exatamente uma explicação mais correta ou que melhor define o que é governança. Todas elas, na grande maioria das vezes, são formas de se explicarem conceitos muito parecidos. Eu, particularmente, gosto da definição do próprio IBGC, aonde a gente traz uma definição mais conceitual e menos tangível da definição do que é governança corporativa. Então, eu diria que governança corporativa é, acima de tudo, o conceito básico de converter princípios em recomendações claras e objetivas, com a finalidade de alinhar os interesses de todas as partes interessadas que orbitam, que estão neste ecossistema da empresa familiar. Quem são essas partes interessadas, né? Então, quem são esses stakeholders, que é a denominação que nós utilizamos dentro do IBGC e dos fóruns específicos sobre governança? Esses stakeholders são clientes, fornecedores, colaboradores, governo, sobre a ótica de regulador, quem entrega leis, governo sobre a ótica de arrecadador, né, quem fará o recolhimento dos tributos para devolver para a sociedade, a comunidade, né, a comunidade hoje é um dos atores de governança que mais ganha espaço nessa discussão. Hoje, mais do que nunca, a gente vive sociedades mais colaborativas, então a busca das organizações por maximizar as externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas é uma tendência que ganha muita força. E, por fim, o último desses atores, desses stakeholders, é o acionista. A grande maioria, todas essas relações mencionadas, com exceção dos acionistas, elas são reguladas por acordos. Sim. São pactuadas. Então, por exemplo, credores entregam capital para a organização, esperando receber uma remuneração, juros e amortizações no prazo devido. Clientes buscam a organização através de bens e serviços, esperam receber isso nos prazos devidamente acordados. Fornecedores, a mesma lógica, porém de ordem inversa. Colaboradores entregam o seu trabalho e esperam receber leis, remuneração e leis trabalhistas correspondentes. Mais do que isso, assim, hoje os colaboradores esperam também um ambiente realmente favorável à altura do seu nível de profissionalismo, nível de mão de obra, digamos, ou de capital que eles estão empregando naquela organização. Então, é um pouco de todas essas trocas, né? Não mencionei aqui governo, mas governo entrega leis, espera receber compliance, que acho que é um tema, é um dos temas de governança hoje muito falado. Compliance é o retorno. Exato. Né? É o retorno para o público, né? Não só para o grande público, mas também internamente. Exatamente. Se falando, né? É a organização estar em conformidade com a legislação. Então, hoje existe essa mistura de que compliance ou conformidade seria governança. Na verdade, governança é muito mais do que isso, né, Karine? Governo sobre a ótica de arrecadador, então entrega leis e espera receber os tributos correspondentes. A comunidade, como eu já mencionei. E, por fim, os acionistas, que eles vão receber o excedente depois que a organização
conseguir gerar recursos, gerar ganhos para a organização no longo prazo, o que sobra de todas essas transações é o que de fato vai para o acionista, né? E essa troca cada vez mais tem que ser harmônica, né? Acho que nós estamos vivendo uma era da transparência, com 2 ou 3 cliques, simbolicamente falando, nós temos acesso à verdadeira informação. E eu acho que existem pouquíssimos espaços hoje em dia e cada vez mais para a falta de pilares da governança que são transparência. Eu ia exatamente perguntar isso agora para a Michele, né? Aproveitando o teu gancho da transparência, que é um dos grandes pilares em que se constitui a governança corporativa. Michele, fala um pouquinho para nós, por favor, quais são esses outros pilares indispensáveis para a estruturação e instalação da governança numa empresa? Isso, a governança corporativa, ela é baseada em 4 princípios. O primeiro deles é justamente a transparência. E isso é muito mais do que a transparência obrigatória, muito mais do que as informações que a lei impõe que a empresa disponibilize. É a intenção real de prestar informações e esclarecimentos a todo esse universo de partes interessadas aqui referido já pelo Leonardo. O segundo princípio da governança corporativa é a equidade, é a ideia de tratar partes interessadas dentro de uma mesma categoria de uma maneira isonômica. Isso quer dizer que para todos os sócios de uma mesma categoria, eu vou dar as informações, as mesmas informações, tá? Sem prejudicar um em detrimento de outro. O terceiro princípio da governança corporativa diz respeito à prestação de contas. E aqui não se fala unicamente do balanço que é obrigatoriamente publicado pelas SAs. Aqui se fala na prestação de contas de uma maneira completa, concisa, compreensível ao leitor. Então, também assumindo responsabilidades pelos seus atos, ações e omissões. E o quarto princípio da governança corporativa diz respeito justamente à responsabilidade corporativa. Leonardo falou que hoje em dia a gente tem que prestar atenção a toda essa cadeia, a todo esse ecossistema, e é justamente isso o que esse princípio quer dizer, que a gente tem que maximizar os efeitos positivos da atuação da empresa e minimizar os efeitos negativos, considerando toda essa cadeia de stakeholders e todas as partes interessadas, com todos os capitais que isso envolve. O capital humano, o capital reputacional, o meio ambiente, enfim, toda a cadeia na qual a empresa se envolve e se insere. Dentro desse desenrolar dos conceitos de governança corporativa, no próximo bloco nós vamos falar sobre uma especificidade que é a governança familiar e a cultura da família, porque a família tem que estar culturalmente preparada para abrir mão, não é? Abrir mão do poder, a passagem do bastão, não é? E também para conseguir incorporar dentro do seu ambiente de trabalho e de convivência os seus valores que vão chegar num acordo fechado entre todas as pessoas envolvidas e interessadas na manutenção na preservação, eu diria mais, na preservação desses valores. No próximo bloco vamos falar sobre isso. Voltamos. Estou aqui conversando sobre empresa familiar com Leonardo Vengrove, que é o coordenador geral do capítulo sul do IBGC, não é? E sócio fundador da W Advisors, e com a Michele Schief, que é advogada, conselheira de administração e empreendedora. Michele, conta para nós como é que vai funcionar dentro do núcleo familiar esse estabelecimento das regras organizadas pela governança. Existe alguma diferença? Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que ser esclarecida é que governança familiar e governança corporativa estão relacionadas, mas elas não são sinônimos. Enquanto a governança corporativa rege
as relações da empresa com seus diretores, acionistas, sócios, com seus stakeholders, a governança familiar rege as relações da família com os seus membros, da família com a propriedade e da família com a empresa. Então, este é o primeiro ponto que deve ser esclarecido. E as empresas familiares têm muitas peculiaridades, têm características próprias, desafios próprios, particulares. E para resolver estes desafios e para tentar solucionar todos esses impasses próprios dessas empresas familiares, foram criadas estruturas, documentos e ferramentas para auxiliar neste processo. E é isso o que representa a governança familiar. E quando nós pensamos em instalar a governança corporativa, fazendo um resumo, a governança familiar vai estar incluída na governança corporativa, faz parte disso, desse universo. Quais seriam as motivações que nós enfrentamos, que nós encontramos por parte dos gestores, dos acionistas? Quais são as motivações que os levam ao estabelecimento de uma governança corporativa, Leonardo? Karime, o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, neste ano e no ano passado, nós lançamos 2 cadernos. O caderno 12, que trata da governança corporativa em empresas de capital fechado, e o caderno 15, que trata da governança corporativa na empresa familiar, na família empresária, perdão. Governança familiar na família empresária, caderno número 15. Esses 2 cadernos abordam essa dinâmica da governança no que eu chamo do principal ativo do patrimônio das famílias, que é a empresa familiar, mas também o caderno 15 ele já traz este viés mais para o fórum da família empresária em si. Então, são realmente diversas as motivações que levam uma empresa familiar, uma família, a buscarem boas práticas de governança corporativa. Sem dúvida, uma delas é tornar a empresa perene às gerações. A gente sabe que aquele fundador, que num determinado momento ele é muito identificado com aquela organização, ele não vai mais estar presente no futuro daquela organização, e como é que ele deixa essa organização para as gerações futuras e como que essas gerações futuras podem seguir tocando esse negócio com os mesmos valores e princípios que foram originados lá atrás, mas respeitando as dinâmicas dos momentos atuais, conjunturas políticas, conjunturas econômicas e desafios mais contemporâneos. Outro ponto que nós ressaltamos bastante é a profissionalização da organização, profissionalização da companhia. Então, independentemente destes executivos serem da família, pertencentes ao núcleo, a um dos núcleos familiares, é imprescindível que esta pessoa que assuma esses desafios executivos seja um profissional devidamente capacitado para estas atribuições. Consequência disso, ato contínuo, é facilitar o acesso a recursos da empresa familiar. Então, uma boa governança diminui o custo de capital para as empresas familiares. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade cada vez com menos espaços para ineficiências e ao termos uma empresa profissionalizada, termos acesso a recursos mais baratos, nos tornamos mais competitivos. Outro ponto que hoje é super relevante é a retenção de talentos. Com essa nova geração, geração Y, ou enfim, todas essas gerações com esse alfabeto grande que existe, são gerações que buscam
organizações com propósitos fortes, organizações onde elas se sintam realmente engajadas, pertencendo àquele processo e que não meramente colaboradores de entrega pura e simples de uma mão de obra, mas realmente pessoas que fazem parte na construção dessa companhia, nessa organização. Por fim, menciono aqui também o relacionamento entre clientes e fornecedores. Eu acho que eu já falei isso um pouco no bloco anterior, esse relacionamento, essa governança entre esses microagentes da governança, entre esses atores, né? E uma vez que nós consigamos cobrir todos esses pontos, consequentemente, nós também estamos mitigando riscos das empresas familiares. Já é tão difícil ser empresa nesse país, ser empresa familiar com os desafios e as dinâmicas da família. Então, ao cobrirmos esses pontos, nós também estamos mitigando riscos. Ao implementarmos a governança não só na organização, mas também na família, consequentemente, nós estamos minimizando as chances de conflitos também dentro da família. Quantas empresas familiares quebraram ao longo dos anos, não por problemas econômicos, não devido a conjunturas políticas ou econômicas, mas por disputas dentro da família. Então, este regramento, a propósito, Karine, a estrutura mais antiga de governança é a família. Isso que tu está falando é de extrema importância, porque no momento em que se cria a governança familiar, existe um ambiente devido, não é, para que se possa discutir essas questões que envolvem desavenças, enfim, desconformidades e que não vai ser dentro da empresa, não é? Quando nós fazemos essa separação também entre a pessoa física e a pessoa jurídica, então vamos recapitular. A pessoa jurídica é a empresa em si que desenvolve sua atividade cumprindo com a sua função social dentro do mercado e com o seu espaço do seu nicho de trabalho. A pessoa física, aqui que nos interessa, vai ser aquela pessoa, aquele acionista, aquele herdeiro, numa visão bem mais simplista, é o stakeholder que definitivamente tem propriedade em relação a essas ações. Então, nós vemos aí uma outra diferenciação, além do pessoa física e jurídica. Nós temos também que tratar do patrimônio familiar, não é? E do patrimônio empresarial, porque cada um vai ter o seu patrimônio separadamente. Fala um pouquinho para nós, Leonardo, o que é o patrimônio familiar nessa conjuntura de empresa e governança, tratando da empresa e da família? O que é o patrimônio familiar? Bom, Karine, nós na W Advisors, nós tratamos o patrimônio familiar não somente pelos bens tangíveis, né, como conhecemos, vou citar alguns, como capital financeiro, capital líquido, ou capitais ilíquidos, como a casa da família, a casa da praia, a casa da serra, a fazenda, carros, imóveis, investimentos imobiliários, ou até a própria empresa da família, né? Então, aqui basicamente eu citei bens tangíveis, bens precificáveis, né? Mas nós, na W, a gente dá, de fato, uma atenção especial a dois capitais muito relevantes neste processo de famílias multigeracionais, ou nesse processo de famílias que se entendem como famílias empresárias, que são o capital humano e o capital intelectual. Então, o espaço para desenvolvimento desse capital, né? Exatamente. Que é de enorme importância. Exatamente. Então, nós já fizemos alguns estudos dentro do escritório e existe, de fato, uma teoria já bastante consolidada, aonde, por melhor que tu gerencie o teu principal ativo, que é a empresa familiar, a família cresce numa proporção maior do que esse principal ativo que é a empresa familiar. Então, por maior que seja o crescimento dessa empresa familiar, em algum determinado momento a família, com a entrada das novas gerações, com a geração antiga vivendo cada vez mais, com os cônjuges e novos filhos entrando para essa estrutura, o crescimento
da família, ele é um crescimento exponencial. O crescimento do principal ativo também é um crescimento exponencial, mas o crescimento da família, numericamente falando, é superior ao crescimento da empresa familiar. Então, é importante que a família empresária, se ela assumir esse conceito, que ela trabalhe inevitavelmente capital intelectual e capital humano dentro dessas gerações. Será que as novas gerações, elas também estão herdando aquela capacidade, aquela musculatura do fundador possível para que elas possam manter e perenizar as suas empresas familiares? Então, esse é um tema de extrema relevância. De muita relevância, sim, porque para que se possa mesmo garantir a perenidade da empresa, isso tem que ser realizado, né? E quando tu falas especificamente sobre o desenvolvimento do capital humano e cultural desses herdeiros, enfim, logo me vem à cabeça a seguinte dificuldade. Ao mesmo tempo em que a família cresce muito mais rapidamente que a empresa, também crescem as vontades e os desejos e as ideias. E existem instrumentos dentro do âmbito da governança familiar que podem, de alguma forma, regrar e aparar as arestas que vão surgir nessas diferenças de desejos e opiniões que vão, sim, surtir efeitos na empresa familiar. Michele, eu sei que existem esses instrumentos e que tu vais falar um pouco para nós sobre isso. Qual é o principal instrumento que se utiliza hoje em dia para administrar essas relações e vontades dentro do universo familiar? Tá. Bom, quando se fala em relações oriundas de uma empresa familiar, é importante trabalhar com a ideia de 3 círculos. Nas empresas de primeira geração, os 3 círculos representando a família, a propriedade e a gestão, eles estão todos sobrepostos. Porque nessas empresas as pessoas acabam assumindo múltiplos papéis. O fundador é diretor, é acionista, é pai ao mesmo tempo de futuros entrantes dentro dessa empresa. Então, ele exerce múltiplos papéis. Em empresas um pouco mais amadurecidas em termos de governança, esses 3 círculos eles vão se distanciando. E a família, a gestão e a propriedade possuem documentos próprios para gerenciar as relações que delas se originam. A propriedade é regulada pelo acordo de sócios. A gestão pelo estatuto social, pelo contrato social da empresa. E a família é regulada por um documento que se chama protocolo, também conhecido por Constituição Familiar, Protocolo Familiar. O nome não é muito relevante aqui. O que importa é que este protocolo, ele regula muito mais do que as relações que estão dentro da estrutura da empresa. Ele regula as relações familiares e antecipa e tenta, desta forma, evitar que os desafios próprios da empresa familiar, como o Leonardo aqui já referiu, a questão de retenção de talentos, o ingresso de familiares dentro da empresa, a sucessão, as regras para a resolução de conflitos internos da família. Este documento, ele tenta evitar que estas peculiaridades afetem a empresa, a esfera da empresa. Então, quanto mais evoluída em termos de governança se encontra a empresa familiar, melhor definidos serão os papéis de cada um nas respectivas esferas. O protocolo é o documento que normalmente se associa à questão da regulação da estrutura da família. Existem outras estruturas e outras ferramentas que também são comuns quando a gente fala em governança familiar. Uma delas é a Assembleia Familiar. O que é a Assembleia Familiar? É a reunião de todos os membros daquela família que acontece periodicamente e que tem por pressuposto discutir temas relativos à empresa.
Quem é que participa disso? Depende o que a família define. Essa regra, inclusive, pode estar estabelecida no próprio protocolo. Os cônjuges participam da Assembleia Familiar, ex-cônjuges participam dessa Assembleia Familiar, namorados participam ou não. São questões a serem debatidas e não tem resposta pronta. Cada família vai chegar à sua regra. Essa seria a Assembleia, um grande fórum onde todo mundo participaria. Mas existem outros fóruns onde outros temas serão debatidos, como o Conselho de Família, onde serão pincelados alguns integrantes com a regra que vai ser definida pela família para participar deste conclave menor. E também os assuntos vão ser também especificados de acordo com a conveniência da empresa, da família, com o momento pelo qual a empresa e a família estão passando. Também pode-se falar, além da Assembleia Familiar, além do protocolo. Além do protocolo e além do conselho de família, desculpa, a apresentação ao vivo, assim, enfim, a gente Mas faz parte. Faz parte, né? Pode-se falar também de uma outra estrutura, que, aliás, quem muito bem fala dessa estrutura é o Leonardo, que está aqui conosco, que é o Family Office. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então tá. Leonardo vai nos explicar um pouco sobre o Family Office no próximo bloco. Tá bem. Tá certo. Voltamos aqui no Falando em Família, não é? Conversando sobre empresa familiar. Eu repito, eu tenho hoje o prazer de conversar com o Leonardo Wengroven e com a Michelle Skeff. E gostaria de relembrá-los também que esse programa será reprisado no domingo próximo. Nós estamos agora ao vivo aqui no ar e no próximo domingo vai reprisar o programa às 17h30 aqui no nosso canal 524 ou 24 da TV aberta. Nós três aproveitávamos o intervalo para conversar, continuar o nosso assunto de empresa familiar e do impacto, não é? E eu gostaria de relembrar que quando nós falamos em empresa familiar, nós não estamos falando só dos grandes organismos com faturamento alto, nós podemos falar também da padaria, que o marido vai lá todos os dias de manhã, abre, coloca o seu produto no mercado, é ajudado pela mulher, isso também é uma empresa familiar. Nós podemos falar também dos próprios escritórios, enfim, de prestação de serviço, onde quer que exista um vínculo familiar entre as pessoas que participam dessa atividade, seja apenas como proprietários do patrimônio ou como realizadores mesmo, como gestores, como o trabalhador que vai todos os dias. Onde existir esse tipo de configuração, nós vamos ter uma empresa familiar. No bloco anterior, nós falávamos um pouco sobre governança familiar, que se apresenta como um aspecto da governança corporativa e que vai tratar de regrar as relações, vai ser o ambiente onde os membros da família vão conseguir conversar sobre as suas relações, sobre os seus desejos e, de alguma forma, vão conseguir estabelecer limites para a atuação de cada um desses membros, também fora do universo familiar. Nós não podemos esquecer que, muitas vezes, as empresas familiares, elas trazem no seu nome, na sua marca, o sobrenome da família. Então, isso também tem que ser muito cuidado, porque a empresa precisa não só administrar a sua imagem, o seu comportamento moral, não é? Como também dos membros dessa família. Outro aspecto que me parece de relevância, a Michelle falou um pouco, mas agora eu quero perguntar para o Leonardo, voltando à nossa conversa sobre o patrimônio familiar. Não é? Nós comentamos rapidamente sobre os meios de administrar e de gerar esse patrimônio. E um deles que foi mencionado é o Family Office. Por favor, esclarece um pouco para nós, troca mais em miúdos. Vamos lá. O que é o Family Office? Bom, Karime, então o escritório de família, né, também conhecido como Family Office, ele é uma estrutura feita, organizada pela família, para gerenciar todos os ativos desta família, todos os ativos que compreendem o patrimônio familiar, com exceção do principal ativo, que é a empresa da família. Então,
vamos entender que já existem muitos profissionais dedicados àquela empresa familiar. Né? Muitas vezes, quando nós conversamos com empresários, recebemos empresários, é engraçado, chega a ser engraçado porque nós perguntamos sobre a empresa da família e eles tempestivamente nos colocam resultados, faturamento, margens, de onde vieram, para onde vão, né? Então, lucro líquido, então todos os dados da empresa familiar são muito frescos, estão muito na mão desses empresários. Num determinado momento, nós começamos a questionar sobre o patrimônio da família e muitas vezes esse patrimônio é tão relevante quanto a empresa familiar. Quando nós fazemos o que nós chamamos de um balanço patrimonial e listamos todos esses ativos, a gente percebe que a soma desses ativos ela é tão relevante quanto a empresa familiar. E precisa de atenção, né? Precisa de cuidado e nem sempre recebe o tanto que deve, né? Por que dar tratamentos diferentes a patrimônios que são comparáveis? Por que não ter a mesma diligência em relação ao patrimônio da família, né? E entendendo que esse patrimônio da família é justamente o que vai dar perenidade inclusive ao principal ativo, que é a empresa familiar. Então, a gente está falando aqui de capital humano, a gente está falando de capital intelectual, a gente está falando do capital financeiro também, menos a empresa familiar, e nós também estamos falando do capital social desta família empresária. Fala um pouquinho desse capital social, Leonardo, por favor. Capital social, bom, a gente está tratando aqui de temas razoavelmente subjetivos, né? No escritório nós procuramos sempre tangibilizar esse processo, mas para mim o maior exemplo de capital social, quem que vocês acham que é um dos maiores exemplos de capital social, Michele? Olha. Uma família com o maior capital social no mundo, assim. Eu não sei, me Os atreveria. grandes filantropos. Grandes filântropos, acho que é uma boa indicação, mas eu gosto sempre de citar a família real britânica. Olha Né? só. Então, A gente não tem ideia mesmo. quantas, não sei se é o caso de vocês, mas lá em casa, minha esposa, em todos os casamentos da família real britânica, ela acorda cedinho, nascimentos de herdeiros. Então, existe assim uma busca pela informação, né? Isso dentro do Reino Unido, eu tive a oportunidade de morar lá por um ano. As pessoas têm dentro de casa porta-retratos da família real. Cada cidadão do Reino Unido recebe uma correspondência ao completar 100 anos da rainha da Inglaterra. Então, existe todo um protocolo e eles dão muito peso, né, a esse capital social. Trazendo isso para as nossas famílias empresárias, né, a gente está falando de reputação, a gente está falando de expectativas que a sociedade tem em relação àquela família. Se aquela família empresária, podemos pensar em tantos nomes que têm essa reputação aqui no Rio Grande do Sul, poderia citar vários, prefiro... Né, Eu já citei no início alguns. Já citaste alguns, mas então essas famílias carregam um capital que muitas vezes nem elas entendem, mas que a sociedade tem uma expectativa por experimentar iniciativas que virão dessas famílias. E dentro das famílias empresárias, nós recomendamos que novos membros explorem esse capital social com a devida diligência, com o devido cuidado a toda essa reputação que foi criada ao longo dos anos. Já que existe uma expectativa da sociedade, que eles usem isso ao seu favor e que quando a sociedade for experimentar essa nova empresa, vamos pensar num restaurante, por exemplo, que a sociedade chegue lá e que a comida de fato seja realmente boa, o atendimento seja à altura da reputação que aquela família carrega. Então, são capitais a serem explorados também. Deixa eu te perguntar, nós poderíamos concluir que para concretização desse capital social, para realização
eu preciso também do patrimônio familiar, eu preciso ter um bom desenvolvimento. Será que as famílias têm essa noção? Quando te procuram para preservação desse patrimônio familiar, qual é a maior preocupação das famílias? Eu posso dizer que existe uma conscientização da importância do capital social? Olha, quando as famílias nos procuram, é muito mais no sentido de entenderem, assim como nas empresas, as empresas familiares ou as empresas como um todo, elas querem um pouco mais de certeza, elas querem entender aonde elas vão estar nos próximos 10, 20, 30 anos, né? As famílias empresárias cada vez mais buscam, cada vez mais têm esta preocupação. Então, o verdadeiro trabalho desenvolvido por um family office, e não como usualmente é conhecido no Brasil, onde os family offices basicamente gerenciam recursos líquidos, né, fazem investimentos para as famílias, mas o verdadeiro family office, ele deve trabalhar num processo de planejamento estratégico do patrimônio familiar, entendendo que o patrimônio familiar é o capital financeiro, bens tangíveis e intangíveis, o capital humano e intelectual e o capital social. Então, entenderem qual o tamanho deste patrimônio, qual é o tamanho destes ativos e quais os passivos que essa família vai enfrentar ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, né? Nós dizemos no escritório que para tu entenderes uma pessoa, basta tu entender a forma como ela se relaciona com o seu capital, né? A forma como ela usufrui daquele capital. Então, nós somos a soma da forma como nós nos relacionamos com o nosso patrimônio. Patrimônio em amplo sentido, tu da dizes, forma né? mais importante ampla. dizer. Isso. Não somente... Toda espécie de patrimônio, não só financeiro. Não só o financeiro. Então, tangibilizando isso, né, o escritório, basicamente, nós somos mais voltado para as exatas, assim, então, nós fazemos um planejamento estratégico desse patrimônio, contemplando ativos e passivos. Esses comportamentos são replicáveis e, com isso, a gente consegue entender um pouco mais aonde essas famílias vão estar em 10, 20, 30, eventualmente até 50 anos. Quando as famílias têm preocupações multigeracionais, quando elas estão preocupadas com netos, nós chegamos até a 50 anos. Obviamente, isso aqui é um grande exercício, é um grande estudo. Agora, a partir do momento que nós, ano a ano, revisamos esse planejamento estratégico, a gente consegue comparar o planejado versus o que vem sendo de fato executado pelas famílias, e isso traz muita segurança e, em última linha, Karime, traz liberdade para essas famílias empresárias. No próximo bloco, eu vou conversar novamente com o Leonardo e a Michele exatamente sobre esse ponto que fala da realização e da concretização dos planos, porque não são planos só da família, eles partem dos indivíduos. Então, eu vou questioná-los sobre em que momento eu posso dizer que existe uma direta conexão entre a realização do indivíduo e a realização da empresa. Já voltamos. Voltamos para o nosso último bloco, falando sobre empresa familiar. Eu conto hoje com a brilhante participação da Michele Skeff e do Leonardo Vengroven, os dois extremamente atuantes no universo da empresa familiar. Eu gostaria, antes de finalizar as nossas conversas, não é? Eu gostaria de fazer uma rememoração e um esclarecimento a vocês que hoje o nosso direito, a nossa justiça, enfim, trabalha com conceitos de família diretamente ligados à comunhão plena de vida que existe dentro dessa sociedade, dessa entidade familiar. Isso, basicamente, em poucas palavras, vai dizer com a realização dos indivíduos dentro do universo familiar, dentro da sua família. Então, não interessa mais tanto a forma de constituição da família, mas sim que essas pessoas tenham um objetivo de vida em comum e também valores, os mesmos valores. Transpondo esses conceitos para o universo da empresa familiar,
Eu queria que a Michele nos respondesse um pouquinho de que forma se expressa e que impactos tem essa realização do indivíduo frente do universo familiar. Vou perguntar um pouquinho mais diferente. O que é mais importante? Eu contar com um membro da família dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura empresarial, ou eu garantir que esse membro da família que goza de relações de filiação ou parentesco originado no casamento vai se realizar efetivamente? O que é mais importante? Bom, essa é uma pergunta muito relevante e é um dos temas comumente discutidos quando a gente fala de governança familiar e da definição dos papéis de cada membro da família, dentro das diferentes alternativas que esses familiares possuem. Então, o que é importante que seja estabelecido? Hoje, não é mais obrigatório que o filho do fundador esteja dentro da empresa, administrando essa empresa também. A coisa mais importante é que ele esteja feliz aonde ele esteja, realizado profissionalmente e pessoalmente. O que é importante é que os sucessores, os herdeiros e os familiares sejam conscientes a respeito do seu papel e responsabilidade, seja como administrador dessa empresa familiar, seja como herdeiro, como conselheiro de administração, ou, enfim, como uma pessoa que vai ter as informações e saber tomar determinadas ações a respeito daquela continuidade da empresa, contratar bem, delegar adequadamente, enfim. Então, acho que a realização parte da definição dos papéis. Nós podemos, então, concluir que no momento que existe realização, a competitividade da empresa vai aumentar, por óbvio, não é? Quem trabalha lá vai ter muito mais motivação para crescer e fazer com que o organismo cresça. Leonardo, me responde, eu posso concluir também que a empresa familiar sempre vai ter mais competitividade no mercado? Sempre não exatamente, tá, Karine? Mas... Parece a resposta de advogado, depende. Mas falando de forma genérica, sim, existe uma remuneração, digamos, existe uma valorização, né, principalmente das empresas que são listadas, né, onde tu consegue acompanhar essa precificação de uma forma mais transparente, de que empresas familiares aonde um membro da empresa familiar segue como principal... Um membro da família continua ali dentro, né? Isso. Porque o mercado, ele entende que aquele membro, além de carregar o chapéu de executivo, quando ele vai para casa no final de semana, ele também carrega o chapéu de acionista daquela organização. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de colocação, porque é imprescindível que este executivo seja devidamente capacitado para assumir essas atribuições. Perfeito. Então, realmente muito subliminar assim, essa majoração de valor de mercado. Nós vamos abordar bastante esses temas, né? Sim! Na próxima sexta-feira, né, Karine? Por favor. Então, queria passar um recado para os telespectadores. Essa sexta-feira, no Teatro da Unicinos, nós teremos o quarto seminário de governança corporativa IBGC e Anshan Porto Alegre. Vários nomes relevantes, nós teremos Luiz Helena Trajano, temos o Cássio Casseb, Jorge Gerdau, Nelson Sirotsky, e para os telespectadores que mandarem um e-mail para ibgc@eventos.org.br, os 5 primeiros ganharão convites para o nosso seminário. Ótimo, muito obrigada, Leonardo. Obrigada por estar aqui.
O tema da empresa familiar é inesgotável, nós poderíamos ficar a tarde inteira conversando, ainda mais que é um tema que nos dá muito prazer. Eu repito, agradeço a presença do Leonardo, Obrigado. a gentileza dos convites, agradeço a presença da Michelle, espero que possamos nos encontrar em outra oportunidade. E eu fico por aqui, até a próxima semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.